pessoal. Bem, quero agradecer aí imensamente a oportunidade, ao convite da Margarete e do Marcos para participar desse evento incrível. E, bom, antes de começar, queria até contar uma historinha que eu lembrei hoje de manhã, vendo a Margarete aqui no meio daquelas homenagens todas e emoções e tal. Porque, assim, em 2014, eu conheci a Margarete por indicação do Emílio, que vai estar falando comigo aqui daqui a pouco. E Margarete tinha experimentado um CBD e estava um pouco desanimada com os resultados, tinha passado a seringa dela para outra pessoa e falou para mim, olha, mas eu acho que você tem que falar com essa outra pessoa, tal. E desse processo nasceu uma reportagem e depois todos os curtas e o longa, né, que a gente fez, o Ilegal. E aí, quando a gente começou a fazer os filmes, o curta, né, o primeiro curta já teve muita repercussão, a gente conseguiu pautar o Fantástico, depois a Folha e depois o Brasil inteiro em torno dessa questão da maconha medicinal. E aquilo deu um gás para aquelas pessoas que já estavam reunidas em torno dessa causa e trouxe muito mais gente, né? A Margarete era uma dessas pessoas que já estavam nessa trilha. Ela já tinha feito a APEP, já tinha feito várias reuniões, ainda que com grupos pequenos, e ela tomou uma nova energia. Deixa eu ver a hora, né? Porque já estou aqui falando que eu não devia. 4h20. Eu juro que foi sem querer. Isso não quer dizer nada, tá, gente? Isso não quer dizer nada. Mas então, aí a gente começou aí rolou essas, como eu estava falando, assim, deu aquela empolgada de novo, né? E aí rolou todo aquele processo de construção do documentário, foi um processo recorde em termos de tempo, e a gente finalizou o documentário em agosto, menos de 4 meses depois desse simpósio que foi tão citado hoje aqui de manhã. E aí foi curioso que quando a gente estava fechando o filme, a gente tinha 5 personagens principais, 5 mães, 5 mulheres, que estavam nessa luta pela maconha medicinal. E aí, a gente, no final, fez uma espécie de fichinha de cada uma, assim, contando a situação atual delas, né? Até é engraçado pensando que o filme foi feito 4 meses depois da história que ele contava, né? Talvez não precisasse disso, mas a gente queria botar um pouquinho, né, apontando assim para o futuro dessas pessoas. E aí, no dia da premiere, aqui no Rio, a Margarete veio comentar comigo sobre o que eu escrevi naquele textinho ali, que foi assim, Margarete tornou-se uma importante militante pela causa da cannabis medicinal. E, naquele momento, ela já tinha feito um bocado de coisas, como eu falei, ela tinha criado a APEP, ela tinha feito algumas reuniões, ela tinha já articulado um grupo, ela já tinha articulado um grupo forte para ir para a Marcha da Maconha aqui no Rio, mas eu não estava escrevendo aquilo pelo que ela tinha feito até agora, até aquele momento. Eu tinha escrito aquilo porque eu sentia que ela ia muito longe. Então, assim, putz, é incrível ver isso aqui hoje. Parabéns. Bem, dito isso, vamos lá. Como, né, eu estou aqui, peço desculpas, eu vou fazer uma apresentação um pouco superficial, porque eu tive bem pouco tempo de preparar isso. Essa mudança de agenda aí foi de última hora. E eu vou falar um pouco sobre as possibilidades, os caminhos regulatórios. Eu não vou me aprofundar
extensivamente em nenhum modelo específico, tá? E a ideia realmente não é essa. A ideia é realmente mostrar para todos vocês um pouco da incrível gama de possibilidades que existem para um país como o nosso, que está nesse momento inicial de discutir uma regulamentação. Tá? Quando a gente fala em regulamentação da cannabis para uso medicinal, existe uma quantidade incrível de coisas para serem decididas, sobre opções a serem feitas. Por exemplo, quem pode produzir a cannabis? Qual é o formato de distribuição? Quem pode comercializar essa cannabis que foi produzida? Quais são os tipos de produtos que nós vamos autorizar a produção e a comercialização? Quais são as formas de apresentação desses produtos? Qual é o conteúdo desses produtos, em termos de canabinoides, terpenos e outros produtos ativos? Qual o controle de qualidade que nós vamos exigir desses produtos? Quais os critérios de elegibilidade dos pacientes? Quais os critérios para prescritores? Quais são os formatos de produção? Essas são só as principais questões que se colocam. Tem várias outras. A questão das embalagens, o que deve ser... aí, essas questões, reparem, são questões pertinentes a qualquer outro produto que precisa ser regulado. O curioso é que a maioria dos produtos que estão aí, chicletes, esmaltes, pipocas, cadeiras, já são alvo de regulamentação há muito tempo. Então, quando você decide mudar alguma coisa, há um fio de cabelo ali que você altera para aumentar a segurança, para diminuir alguns riscos e etc. Em relação à cannabis, nós não temos nenhuma regulamentação, nós não temos nada, então nós estamos partindo do zero. Então, em alguns momentos, chega a ser assustadora a quantidade de coisas que precisam ser discutidas para apenas se começar um processo regulatório. Aí, agora, eu vou esmiuçar aqui algumas das alternativas que podem ser tomadas pelas autoridades que vão fazer essa regulamentação. Eu vou, como disse, não vou aprofundar, vou só expor alguns exemplos de cada uma dessas categorias principais. Em relação a quem pode produzir, por exemplo, obviamente, os pacientes podem produzir o seu próprio remédio. Isso era o que foi feito entre 2000 e 2013 no Canadá, na regulamentação anterior que eles tinham. Os canadenses, por exemplo, elegíveis para o tratamento com cannabis, poderiam plantar sua própria cannabis. Na maioria dos países que tem regulamentação, isso já não existe mais. Mas, quando isso é possível, também é possível haver grupos de pacientes produzindo medicamentos. Essa foi a modalidade dos primeiros, vamos dizer assim, dos pioneiros na América, que foram os fundadores do Ato da Compaixão em 95, na Califórnia, onde tinha a figura do caregiver, que criava cannabis para pequenos grupos de pacientes, geralmente vítimas de câncer. Outra possibilidade são as empresas nacionais licenciadas pelo governo. Isso é o modelo mais comum nas regulamentações que estão aparecendo hoje. E tem esse modelo também de que quem pode produzir? Ninguém. Né? Que é o nosso modelo. Certo? Ninguém pode produzir. Está proibido. Não estamos sozinhos. A Alemanha, por exemplo, agora está implementando sua regulamentação para que eles possam ter um produto germânico. Mas, num primeiro momento, quando eles decidiram que as pessoas têm direito de aceder a cannabis para se tratar, eles criaram uma regulamentação intermediária, um pouco parecida com a nossa, que apenas autorizava a importação. O formato de distribuição, bom, o sistema de saúde pública é o caminho natural de todos os medicamentos, né? Israel e Uruguai, Uruguai ainda em fase de implementação, e Israel já com um programa federal robusto, fornece cannabis, muitas vezes em regime de estudo, de pesquisa e desenvolvimento, mas fornece cannabis para os pacientes no hospital. O governo compra e ele mesmo ministra e passa a cannabis adequada para cada paciente, sob supervisão do médico dentro do hospital. Muitas vezes os pacientes vão ao hospital para tomar a cannabis. No próprio hospital, eles vão lá vaporizar. O modelo comercial é o que acontece hoje, por exemplo, na farmácia, onde o governo, de modo semelhante, contrata uma empresa para produzir, repassa esse produto com a diferença de que aí ele repassa não para o paciente direto, ele passa para farmácias que podem distribuir. Esse sistema também pode ser muito bem acoplado ao sistema de saúde pública. Na Holanda, por exemplo, você pode conseguir cannabis pelo plano de saúde. O plano de saúde paga o tratamento com cannabis e paga, inclusive, o vaporizador que você precisa para consumir o produto.
O modelo dos Estados Unidos, que todo mundo deve estar mais familiarizado, é o dos dispensários, onde você vai lá e compra o seu próprio produto, geralmente que você mesmo escolhe. E tem também esse modelo do círculo de associados, que é uma produção cooperada, que nós temos um digníssimo exemplo brasileiro, ainda que no meandro jurídico, onde os próprios produtores distribuem isso entre um grupo, é um modelo complementar àquele dos pacientes que produzem, né, o seu próprio remédio. Quem pode comercializar, aí no caso do dispensário, ainda tem variações. Nos Estados Unidos hoje, que é um grandíssimo laboratório de regulamentação de cannabis para consumo medicinal e outras coisas, por exemplo, existem estados que demandam o que se chama de integração vertical. Você só pode vender para o paciente a maconha que você mesmo produz. Ou seja, não existe a separação entre o produtor, o atacadista e o varejista. Isso tem sido bastante criticado. A American for Safe Access, que é uma ONG muito importante lá dos Estados Unidos, que analisa os efeitos dessa regulamentação nos Estados Unidos, por exemplo, ela acha que isso não é bom, porque isso dificulta a rentabilidade do negócio e faz com que as pessoas não possam se especializar no que elas fazem de melhor. Isso aumenta os custos e, consequentemente, aumenta os custos para os pacientes também. Então, também tem a opção em muitos estados de apenas os varejistas poderem vender. Ou seja, é o contrário. Você não pode produzir e vender. Você não pode vender no atacado e vender no varejo. Você só pode vender no varejo. E as licenças são separadas. E tem estados que permitem, deixam a critério dos produtores decidir se eles querem fazer só o varejo, só o atacado ou os dois. Os tipos de produto também, as possibilidades são enormes. O mais tradicional, né, aquele que se consome há mais ou menos alguns milhares de anos, que é a cannabis herbal, né, não necessariamente fumada, mas é a erva propriamente dita. Repara, a maioria dos países que têm regulamentações em andamento, em vigor, sobre cannabis, permitem o uso de cannabis in natura, né? Holanda, Estados Unidos, Canadá, Israel são as chamadas flores, em estado inteiro e pronto para inalação. Tem os comestíveis, que é um mercado que cresce demais nos Estados Unidos, surpreendeu todas as autoridades regulatórias e surpreendeu mesmo porque requer mecanismos de regulação e fiscalização super específicos que eles só descobriram depois que apareceram os primeiros movimentos regulatórios. Os concentrados, onde se enquadra a categoria dos óleos, que é popular no Brasil, mas também existem as ceras, né, e outros produtos de alta concentração de canabinoides. Existem os produtos de uso tópico, que fala-se muito pouco, mas tem bastante utilidade medicinal, principalmente nos Estados Unidos. Eles são bastante populares para doenças de pele, principalmente, e às vezes para artrite, para uma aplicação tópica. E existem os medicamentos registrados, como é o modelo do Sativex. O modelo do medicamento registrado é um modelo que está disponível na maioria dos países, porque existem modelos regulatórios para se registrar um medicamento em qualquer país, inclusive no Brasil, e é por isso que já foi possível se registrar o Sativex. Ele não foi registrado no Brasil porque usufruiu de uma regulamentação específica para ele, mas porque ele seguiu todos os parâmetros regulatórios típicos de um medicamento convencional, ou seja, ensaios pré-clínicos, clínicos de fase 1, 2 e 3 e farmacovigilância, que foi até aquilo que o Fabrício falou, né? Que ele acha que a maconha, a cannabis, merecia um pouquinho mais de flexibilidade do que se exige, por exemplo, dos medicamentos registrados. Em relação ao tipo de produto, né? Também em relação ao conteúdo, também tem muitas variações, porque os produtos podem ser naturais e integrais, como são as próprias flores, obviamente, mas como são também a maioria desses óleos que nós consumimos. Nós não, eu não consumo. Os produtos naturais integrais, eles são extratos da planta, eles contêm todo o conteúdo de canabinoides, eventualmente podem conter contaminantes, dependendo do modo de produção, eles contêm excipientes, mas esses produtos reproduzem em forma concentrada exatamente aquilo que havia na planta com a qual ele foi feito. Os produtos naturais apenas com CBD são produtos, são esses chamados extratos ricos em CBD. Alguns ditos extratos ricos em CBD também têm concentrações razoáveis de THC, acima de 1%. É bastante comum isso, embora
por questões de marketing, eu diria até um marketing equivocado, muitas pessoas gostam de vender a ideia de um CBD THC free, né? Mas, independentemente de questões clínicas sobre isso, o fato é que isso é uma opção regulatória, que foi adotada, por exemplo, por 16 estados americanos, que são os estados do sul, deste dos Estados Unidos. A maioria deles, diante dessa onda de canabidiol que rolou não só no Brasil, mas no mundo inteiro, muitos estados se viram obrigados pela opinião pública a avançarem na regulamentação da cannabis para uso medicinal, mas deram o chamado micropasso, que é o passo que a gente deu também aqui no Brasil até hoje, né? E só autorizaram a produção de canabidiol. Reparem, eles autorizaram também a produção, coisa que aqui a gente ainda não produziu. A gente deu o nanopasso. Temos também os produtos naturais purificados, que é o caso do Sativex. O Sativex ele não é um produto sintético, ele é um produto feito natural a partir de plantas, mas ele passa por um processo super sofisticado de purificação que leva tanto o CBD quanto o THC a concentrações mais altas, e depois eles titulam, formulam isso para garantir eles misturam um extrato natural com outro extrato natural e produzem um extrato final de concentrações conhecidas de THC e CBD. Ele também é um produto feito de canabinoides naturais. E temos também os produtos sintéticos, que são as moléculas feitas realmente de modo sintético em laboratório. É o exemplo do Dronabinol, que é o THC sintético, que existe pelo menos desde a década de 70, inclusive com autorização para prescrição no Brasil há muitos anos, embora muita gente não saiba, e nos Estados Unidos desde os anos 80, se não me engano, 1986. Aí, isso também revela um pouco sobre como que produtos sintéticos, dentro da mentalidade judaico-cristã, médico-farmacêutica contemporânea, né, esses produtos eles têm muito mais facilidades na nossa civilização, digamos assim. Então, não por acaso, esse produto conseguiu chegar às prateleiras muito mais cedo. O controle de qualidade também é uma questão super sensível. Por exemplo, na Holanda, o único produtor autorizado pelo governo, pelo Ministério Federal, ele é obrigado a atender critérios de qualidade típicos de medicamentos fitoterápicos. Isso significa um controle de qualidade bastante rigoroso. As fábricas, por exemplo, têm que obedecer todos os padrões de qualquer outra fábrica de remédios. Como se trata de uma matéria agrícola, eles também têm que obedecer todos os padrões agrícolas de qualquer outro tipo de negócio agrícola. E eles também têm que passar por controles de qualidade independentes bastante estritos, bastante controlados. Vamos dizer assim, talvez o maior controle que pode haver. Que é o farmacêutico. O padrão de alimentos, né, a que estão sujeitos a maioria dos óleos de CBD produzidos nos Estados Unidos e importados para o Brasil. A Food and Drug Administration tem padrões para drugs e padrões para food. Eles passam no padrão de food. Qual é a diferença principal entre esses dois padrões? É que no drug, você tem que provar que aquilo funciona como uma droga, ou seja, você tem que provar eficácia. No de alimentos, você só precisa provar que é seguro, que o sujeito não vai morrer, não vai ter uma intoxicação alimentar. Mas, em compensação, você não pode alegar efeitos farmacológicos, né? Efeitos terapêuticos. Tem esse também chamado padrão próprio. Por exemplo, o Colorado, quando criou a sua regulamentação para cannabis, não apenas medicinal, mas para o recreativo também, ela estabeleceu estándares de qualidade ali. Eu estava falando dos comestíveis, por exemplo. Lá, eles, no começo, não tinham controle de qualidade sobre os edibles. Então, bota aí que está beleza. Aí o cara pegava um biscoito que tinha o equivalente a 4 doses. Um cara era iniciante, tomava aquilo e entrava num surto psicótico. E eles falaram, não, peraí. A dose tem 10 miligramas, se o seu biscoito tem 4, então ele tem que ser dividido em 4 pedacinhos e tem que indicar na embalagem que cada pedacinho corresponde a uma dose. Regulamentação. Isso funciona tanto para o cara que quer fazer a cabeça doidão, quanto para o paciente, porque ele também precisa ter esse controle.
Outro exemplo, não havia qualquer tipo de controle sobre o uso de pesticidas nos cultivos. Olha que maluquice. O cara vai fumar, vai inalar, vai comer, e o Colorado permitia que as pessoas produzissem com qualquer tipo de pesticida. Então, tem estudos, o Ethan Russo, um cara, uma baita autoridade da ciência canabinoide, fez um estudo no estado de Washington, que foi o segundo a começar a vender maconha legalmente nos Estados Unidos, e ele constatou que 99% dos produtos vendidos no mercado de Washington, ele analisou 55 amostras, e todas tinham pesticidas nocivos à saúde humana em limites além do tolerável e aceito por outras legislações. E aí, o que aconteceu? Tanto Colorado quanto Washington começaram a criar regulamentações para o uso de pesticidas em plantações de cannabis. São controles de qualidade específicos para essas coisas, e que muitas vezes não atendem a um padrão farmacêutico, não atendem a um padrão de alimentos, atendem a um padrão canábico. E tem também esse controle de qualidade, novamente, o chamado nenhum, né? Que é o que gozamos aqui no Brasil, né? Tanto nos óleos artesanais, feitos artesanalmente, tanto nos óleos importados, embora a gente saiba que para um grande número de pacientes essas substâncias têm efeitos incríveis, ao mesmo tempo, a gente não tem, os pacientes não têm qualquer certeza sobre o que está ali, qual é a concentração que tem, se é THC, se é CBD, se tem mais disso, se tem mais daquilo. Não é possível saber. Se tem contaminante, isso é uma espécie de opção que você faz regulatória, né? Quando você não regula, você também está fazendo uma opção regulatória. Critérios de elegibilidade dos pacientes. Esse é super importante. Esse é super importante porque ele, em última instância, ou talvez em primeira instância, ele determina o acesso. Na Califórnia, por exemplo, que é considerado hoje o estado com a regulamentação para uso medicinal mais avançado, mais maduro dos Estados Unidos, o Estado aceita que se prescreva cannabis para cerca de 60 doenças ou condições. De insônia, dor de cabeça, epilepsia, náusea, vômito, passando por síndrome de Tourette, todo tipo de coisa que vocês já ouviram falar que a cannabis ajuda, eles deixam. Já vamos até conversar sobre isso, o porquê disso. No extremo oposto está, por exemplo, o estado de Wisconsin, que tem a pior regulamentação dos Estados Unidos. Lá, eles só autorizaram CBD para epilepsia. Lembra alguma coisa? Outra maneira de restringir, outro critério de elegibilidade para os pacientes é esse da condição que você pode usar o produto. Primeira linha ou última linha, ou linhas intermediárias, né? Lá nos Estados Unidos, se você tem insônia, lá na Califórnia, por exemplo, você tem insônia, você vai ao médico, e o médico pode falar, cara, eu tenho Rivotril e eu tenho uma Sativona aqui incrível, o que você prefere? Tanto o paciente quanto o médico decidem que caminho que eles querem, né? Aqui no Brasil, a Anvisa tem uma postura bastante bacana de aceitar prescrição para virtualmente qualquer coisa que um médico peça, ela autoriza a importação. O CFM não. O CFM entende que, ou melhor, desculpa, a Anvisa autoriza essa prescrição independentemente de um levantamento extensivo sobre tudo que o cara já fez. Já o CFM exige que você tenha feito tudo o que é possível antes de autorizar o médico, que é quem eles controlam, a prescrever um produto de cannabis. No caso, eles exigem, inclusive, que você já tenha feito uma cirurgia. Então, isso também esse é muito importante para determinar o tamanho do acesso que os pacientes têm à cannabis medicinal num país com uma regulamentação vigente. E tem os critérios de elegibilidade para prescrição também, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o CFM, essa mesma resolução, determinou que apenas, me corrijam se eu estiver errado, neurologistas, pediatras... Pediatras? Enfim, pouca gente. Você... Não pode. Você não pode prescrever. Você também não. Só alguns, muitos poucos.
E é claro que entre o outro extremo, que seria qualquer médico poder prescrever, tem sistemas interessantes também que... e aí vocês veem assim, que a maioria dos extremos, né, os extremos são controle máximo, controle mínimo. E por que não exercer um controle mínimo? Para proteger a segurança do próprio paciente, né? Então, por exemplo, em Israel, não é qualquer médico que pode prescrever cannabis. Não é só médico de uma especialidade, mas não é qualquer médico. Você tem que ser um médico certificado pelo Programa de Cannabis Medicinal do Ministério Federal. E isso assegura que essa pessoa tem treinamento adequado. Quem já conhece um pouco mais sobre cannabis medicinal sabe que cannabis não é tudo a mesma coisa, né? Cada cannabis serve para uma coisa, tem pessoas que se adaptam melhor, tem pessoas que preferem um tipo de cannabis, tem pessoas que preferem um tipo de cannabis de manhã, outro de noite. Tudo isso tem que ser levado em conta. E não é qualquer médico iniciante que ouviu falar que maconha é bom para dor, que vai, com competência, prescrever isso para o paciente. Se ele for treinado para isso, muito melhor. Então, é possível também condicionar a possibilidade de prescrição a essa espécie de cadastro, né? E aí, outra opção, quem regula essa bagaça? Né? Quem regula isso? Aqui no Brasil, a Anvisa, por conta de uma regulamentação anterior, por conta de uma lei anterior, tem a atribuição de regulamentar a cannabis por ser uma substância controlada. Isso está previsto na lei de drogas. Então, ela tem essa atribuição, mas ela tem uma atribuição limitada, porque a Anvisa, por exemplo, ela não tem poder de, vamos dizer assim, de criar políticas de saúde. Quem tem esse poder é o Ministério da Saúde. Em outros lugares, foram criadas agências específicas para regulamentar isso. No Uruguai, por exemplo, existe o Instituto de Regulação da Cannabis, o IRCA. No Ministério, em Israel e no Canadá, por exemplo, foram criados programas federais específicos para regular e fiscalizar essa matéria, assim como em todos os estados americanos, onde foram criadas regulamentações, são 46 estados hoje em dia com regulamentação para cannabis medicinal, praticamente todos os Estados Unidos já têm. Em cada estado existe uma espécie de secretaria estadual da cannabis, que regula não só as questões clínicas, mas todas as questões de segurança, tributação e etc. Bom, e aí, isso aqui é uma outra... Não, isso aqui, desculpa, esquece, pula. Isso aqui, aí, pensando nisso tudo, digamos assim, não resisti à provocação de tentar consolidar o que seria o resultado disso tudo, visualmente. Foi uma primeira versão, estou testando ainda essa ideia. Mas isso aqui é baseado num gráfico muito legal desenvolvido pelo Steve Rolls, que é um cara de uma ONG chamada Transform, no Reino Unido, que ele bota numa espécie de gráfico a influência de políticas de drogas, de modo geral, mais ou menos restritivas para a qualidade de vida da população, a segurança pública e a saúde das pessoas. E aí ele considera cenários com graus diferentes de restrição ao acesso às drogas. Aqui eu estou tentando fazer uma coisa parecida, mas no caso da cannabis medicinal especificamente. Então, por exemplo, imagina que aqui no nosso eixo horizontal nós temos restrições de acesso crescentes, tá? Então, lá para a direita, né, você tem modelos regulatórios muito exigentes, muito estritos. E para cá, você teria, por exemplo, modelos regulatórios liberais, bem abertos, de baixo controle, tá? Como é que a qualidade de vida, como é que essa variação de nível de controle afeta a qualidade de vida? E aí, é claro, como que afeta? Afeta por quê? Por um lado, se você tem mais acesso à cannabis medicinal, você pode tratar mais pessoas com esse produto. Isso contribui para um aumento da qualidade de vida geral da população.
pelo menos no que diz respeito a esse aspecto, claro. Por outro lado, se você não tem nenhum controle, também, e aí por isso que, repara, a qualidade de vida, quando você tem muito controle, pouquíssima gente pode alcançar a cannabis medicinal, como é hoje no Brasil, por exemplo, né? Existem muitos impeditivos, existe o preço, existe a burocracia, existem poucos fornecedores, existem poucos produtos, então a quantidade de pessoas que pode se beneficiar disso é pequena. Ou seja, a relação positiva com a qualidade de vida é pequena. Você, obrigado, não ajuda muito, né? Por outro lado, se você não controla muito, você também faz uma coisa que, por exemplo, já tem aparecido nos Estados Unidos, que em estados onde os controles sobre o uso de cannabis para fins medicinais são muito pequenos, o consumo entre adolescentes, por exemplo, aumenta. E aí, cá entre nós, isso não é uma coisa desejável, do ponto de vista do Estado, do regulatório, né? É claro que a liberdade individual de cada um está aí, mas isso pode ter consequências ruins para a saúde pública e para essas pessoas individualmente. Então, também não é a melhor ideia você promover um liberou geral. Tá? Então, existe um meio do caminho entre esses dois extremos, onde você tem um acesso que não é nem tão aberto, a ponto de qualquer um poder aceder, inclusive quem não devia. Por exemplo, além dos adolescentes, pessoas com esquizofrenia, pessoas com problemas cardíacos graves, pessoas com histórico de doença psicótica na família, são pessoas para quem o produto cannabis não é recomendado. Essas pessoas podem piorar de saúde. Por exemplo, na Califórnia, um dos principais itens de prescrição de cannabis medicinal é ansiedade e depressão. E sabe-se que produtos com alto índice de THC podem piorar a ansiedade. Então, você vê que a falta de controle pode ser prejudicial à saúde, inclusive, né? E isso é uma coisa que, às vezes, acontece. Então, aqui, por um lado, não é tão bom, lá na outra ponta, também não é tão bom, e sempre existe um meio do caminho ali, né? Como dizia o Yin e o Yang, onde as coisas existiria assim, um controle ideal. Aí eu fiquei pensando como é que isso se manifestaria na prática, e aí eu não resisti a preencher algumas lacunas aqui. É uma coisa absolutamente tentativa. E tô acabando. E aí depois a gente pode, inclusive, conversar bastante sobre isso. Acho que é um juízo que eu fiz sem muitas informações, mas está bem aproximado, que é o seguinte, ó. Olha lá, o Brasil, coitado, na direita. Você vê que não está no zero, né? Porque já demos um passinho, né? Afinal de contas, estamos até aqui discutindo, debatendo, já é um avanço. Mas a nossa regulação ainda é muito restritiva, o nosso acesso é muito pequeno, o potencial de pessoas que podem se beneficiar da cannabis medicinal é muito maior do que o atual, então, quer dizer, tem espaço para crescer e, logo assim, contribuir para o aumento da qualidade de vida da população. Nós estamos piores, por exemplo, do que o estado de Wisconsin, onde, pelo menos, se pode produzir o tal óleo de CBD. Aqui nem isso, né? Caminhando, eu botei a bandeirinha dos Estados Unidos aí, que é bastante genérica, porque, como eu disse, cada estado tem uma lei. Mas eles podem estar ali, assim, subindo a ladeira, né? Rumo a uma qualidade de vida maior, no que depende da cannabis para uso medicinal. Israel e Holanda estão ali, ó, bem perto do topo, ali na luta, né? Pela supremacia. Eles têm programas regulados, assim como o Canadá, organizados pelo governo federal. Virtualmente, qualquer pessoa que seja paciente de um problema de saúde, que pode ser tratado com cannabis, vai conseguir cannabis. O Israel ainda está um pouquinho mais atrás, porque a Holanda você vai num médico, numa farmácia, conseguiu. Em Israel você ainda tem que passar por toda uma via crucis dentro do Ministério da Saúde. Então é um pouquinho mais complexo, mas está lá para quem quiser. E aqui na direita, repara que eu botei a Califórnia já descendo a ladeira, por causa dessas questões. Eles passaram do ponto, vamos dizer assim. E isso se deve, inclusive, um pouco à interseção entre o uso medicinal e o recreativo, que também é muito popularizado lá, agora, inclusive, está legalizado também. Então, lá já existem indícios de que a regulamentação é tão frouxa,
tão permissiva que ela está permitindo que pessoas que nem deveriam estar usando cannabis medicinal estejam usando. Então, também, né, ela já pendeu um pouco para o lado de cá. Agora, reparem que no lado de cá mesmo, não tem ninguém, né? Por quê? Porque, no final das contas, se o Brasil inteiro estiver usando cannabis medicinal, dificilmente a qualidade de vida vai ficar tão para baixo assim, né? Porque, como outros cientistas, e isso não é piada, a Paula bem falou aqui, né? Nós não temos receptores nas partes que controlam nossos sistemas vitais, então nós nunca teríamos problemas de overdoses no Brasil, não teríamos pessoas aí se internando com problemas psiquiátricos que nem elas estão hoje por causa de álcool, lotando o SUS. A gente não teria gente saindo na porrada, quebrando garrafa, dando tiro, que nem estão por causa de álcool, né? A maconha, ela tem essas salvaguardas, assim, né? Ela é uma droga que, mesmo que seja consumida de modo inadequado, ela não tem efeitos colaterais tão dramáticos assim para a maioria das pessoas, nem para a saúde pública de modo geral. Então, bem, é isso. Muito obrigado.